Estamos voltando, ouvintes queridos da Rádio Manchete, com o programa Encontro com a Justiça. Hoje entrevistando o doutor Pedro Pereira, que é coordenador do SEDECA, e falando sobre justiça restaurativa. E a doutora Silvia Vieira, advogada, especialista em direitos humanos, em justiça restaurativa, além de compor aqui a nossa mesa também, com perguntas e uma participação vibrante com a jornalista francesa Melanie Ferreira, da rádio e televisão francesa, que está nos visitando justamente para fazer uma reportagem sobre esse tema, justiça restaurativa. E a nossa jornalista e assessora de comunicação, Márcia Góes. Entre as violações encontradas pelo IPEA no nosso sistema penitenciário estão a superlotação, o descaso com o preso provisório, a mistura com os condenados, assim como entre os delitos de diferentes tipos penais. Você encontra dentro do sistema penitenciário uma pessoa que furtou um celular, furtou uma comida no supermercado, e um outro que cometeu um latrocínio, que cometeu um estupro, uma violência maior, né? E a pesquisa também indica a falta de diálogo entre atores envolvidos. Olha só, a própria pesquisa aponta que a falta de diálogo, doutor Pedro, é um dos problemas do nosso sistema penitenciário. O sistema penitenciário está precisando de uma justiça restaurativa, doutor Pedro? Acho que a sociedade toda precisa, eu preciso, todos nós precisamos, né, de aprender a cada dia a exercitar práticas restaurativas, uma comunicação não violenta nas nossas relações pessoais, nas nossas famílias, com os nossos filhos, marido, esposa. Isso é uma aprendizagem. Na realidade, a questão, voltando à questão das prisões, as prisões têm um custo muito alto, financeiro e também moral e ético para toda a sociedade, né? Na verdade, há um investimento muito grande e uma ideia, uma ilusão que ampliando as penas e criando mais presídios e menos escolas, que isso possa surtir um efeito em relação à violência. Na verdade, o que nós, toda a sociedade, temos que pensar é os custos disso para o futuro, né? Por exemplo, no sistema socioeducativo hoje, na última pesquisa da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, tem em torno de 23.524 adolescentes internados no Brasil. E há uma falsa ideia que circula de que existe uma hiperdimensão do número de atos infracionais graves cometidos por esses adolescentes. Então, desses 23.500, em torno de 15% são atos infracionais graves. Os demais poderiam estarem cumprindo em meio aberto, através das medidas de liberdade assistida e de prestação de serviço à comunidade, sendo acompanhados, sendo encaminhados para a rede de serviços, né? Eu acho que tocando aqui na questão da metodologia do programa de justiça restaurativa que a gente está iniciando aqui pelo SEDECA, né? Existem outras práticas, outras iniciativas, e a ideia é justamente que essas práticas restaurativas elas possam ampliar em todos os espaços. A própria Secretaria de Educação, doutor Ciro, Secretaria Municipal e a Secretaria, principalmente a Secretaria Estadual de Educação, criou um grupo de trabalho para iniciar um programa de práticas restaurativas nas escolas. Mas eu queria falar um pouco como é que o procedimento aqui, o que o nosso projeto tem pensado em termos de procedimento. A primeira questão é a chamada recebimento dos casos. Por isso nós estamos fazendo contato com o DEGAS, com o Ministério Público, com o Judiciário, porque nós podemos receber o caso em qualquer fase do procedimento. No momento em que o adolescente ele é ouvido pelo Ministério Público, o Ministério Público, na oitiva, ao ouvir o adolescente, ele pode suspender o processo e encaminhar o adolescente para o programa de justiça restaurativa.
Mas a primeira iniciativa é que, primeiro, que o adolescente reconheça que a prática do ato infracional e que ele concorda em participar do programa. Ele concordando em participar do programa, ele pode estar na fase de execução, pode estar cumprindo já a medida e participar do programa. Não necessariamente que a participação do programa irá interferir diretamente na decisão do juiz, mas isso de alguma maneira vai auxiliar na reflexão do adolescente sobre aquela prática. Então a primeira iniciativa é ele aceitar. Aceitando, nós vamos fazer o que se chama pré-mediação. São encontros com o adolescente, com a família desse adolescente e quem ele indicar que queira estar junto na mediação. Depois nós vamos entrar em contato com a vítima e também sugerir à vítima essas pré-mediações. São encontros separados, né? A vítima vai ter um lugar em que ela vai poder ser ouvida, ela vai poder conversar com os mediadores. E há uma terceira fase, que é uma fase de análise do caso, quer dizer, que tipo de intervenção vai ser adotada para aquele caso. E aí a própria vítima, se ela concorda, ela pode também comparecer a essa pré-mediação com alguém da sua confiança, um amigo, algum parente, e até, se for o caso, até assistida por um advogado, se for o caso. Interessante, o senhor falou, os familiares participam desse processo reconciliatório, restaurativo? Exatamente. Quando ocorre um crime ou um ato infracional, todos são afetados, né? O que para mim pode se parecer uma coisa muito simples, né? Uma pessoa ser furtada ou ser roubada. Aquele fato por si só. Vou relatar rapidamente uma experiência que eu tive, que nós também fazemos atendimento dos adolescentes. E tem uma menina que agora ela retomou o atendimento já com 19 anos, doutor Ciro, cumprindo medida de liberdade assistida num CREAS. Está lá há 3 anos cumprindo medida. Não sei como isso é possível. Mas essa menina, ela estava em situação de rua e ela estava sob efeito de drogas, furtou um cordão de uma pessoa. Passados 3 anos, veja como a demora na justiça também interfere ali na resolução daquele conflito. Passados 3 anos eu fui para a audiência com ela. A vítima já não reconhecia mais quem era a autora do fato e me deu uma vontade naquele momento da audiência de conversar com a juíza e conversar com as partes para ter um espaço para que aquelas pessoas pudessem se reunir e pudessem contar o seu lado da história, como é que se sentiram naquele momento e pudessem ter um espaço para serem ouvidas e dialogadas e que aquela situação pudesse de alguma maneira, aquele encontro entre vítima e adolescente, pudesse de alguma maneira ter uma consequência em termos de reparação, de solução daquela situação. Então, naquele processo judicial, no processo judicial de maneira tradicional, a vítima ela só aparece no momento em que ela vai depor para contar como foi o fato. E depois a vítima é esquecida. Na justiça restaurativa, um dos focos principais é justamente que a vítima seja ouvida e seja amparada e seja acolhida naquele sofrimento que ela está passando. E que se lhe seja dado satisfação, né? Porque se ela é protagonista da solução do conflito, ela pelo menos vai saber o que aconteceu, porque no sistema tradicional a vítima é ouvida e não sabe se o camarada foi condenado, se foi absolvido, se a versão dela foi aceita pela justiça ou não. Ou seja, ela é absolutamente desconsiderada, ao contrário do que ocorre no sistema da justiça restaurativa. A jornalista Márcia Góes queria fazer uma pergunta aqui para a mesa. Qual é a pergunta, Márcia, por favor? A pergunta é de novo para a doutora Silvia. É o seguinte, eu queria saber como é que funciona esse círculo restaurativo na prática, né? Você tem o autor, você tem a vítima, você tem o facilitador. Então, eu queria saber como é que funciona.
Como a gente já falou algumas vezes, né, a justiça restaurativa se utiliza de algumas metodologias na sua aplicação prática. Uma delas, que são os círculos de construção de paz, é uma metodologia específica criada por uma canadense chamada Kay Pranis, e é uma metodologia que eu particularmente gosto muito por uma série de fatores, né? Então, na prática, quando diante, né, e quando, vamos por uma instituição ou um facilitador está diante de uma situação, de um conflito, criminal ou não, que gerou um dano, o que ele faz inicialmente, existem algumas etapas a serem cumpridas, né? Assim como o próprio Pedro já elencou algumas delas, né? Então, inicialmente existe uma primeira etapa que a gente chama de pré-círculo, onde os facilitadores se reúnem em separado com essas partes, para ouvir de uma e de outra exatamente a percepção dessas partes em relação àquele fato, né? Então, retomando aquilo que eu falei há um tempo atrás, que na verdade o foco da justiça restaurativa são as partes e as relações, mas é claro que o foco são as partes e as relações, mas a justiça restaurativa não ignora que houve um fato e que esse fato gerou um dano, né? Então isso é trazido e precisa ser trazido para o processo. Então existe uma etapa e o tempo dessa etapa inicial não é pré-determinado. Pode ser de apenas um encontro, alguns encontros ou inclusive meses. Existem algumas pessoas que são contra o pré-círculo durar alguns meses. Eu, particularmente, dependendo da situação, não vejo problema algum, porque eu acho que é necessário que haja uma preparação dessas duas partes, inclusive para que não haja revitimização da vítima, né, em que ela não se veja diante de uma pessoa que causou um dano a ela, sem que haja uma preparação dessa pessoa e uma percepção daqueles facilitadores de que essas duas pessoas estão preparadas para se encontrar. Esse encontro, então, se dá na fase que a gente chama do círculo, e a gente chama de círculos porque eles se dão em círculo. O círculo é uma estrutura que é escolhida por uma série de motivos, porque ela horizontaliza todo mundo que está no círculo, inclusive o próprio facilitador. Ela permite que todos que estão ali se vejam e se olhem igualmente, né? Então não tem ninguém que não consiga ver ninguém. E de uma forma geral, o círculo é uma estrutura que minimiza a adversariedade. E então, durante esse círculo, que é o processo principal, o facilitador vai abordar junto com as partes e ajudar as partes a abordar não só o fato, trabalhar esse fato e construir soluções e restauração, em especial para a vítima e para aquele dano que foi causado. Como o Pedro falou, nesse círculo podem ser convidados, e é importante que sejam convidados também aquelas pessoas que indiretamente afetadas. E depois desse círculo existe o pós-círculo, que é o acompanhamento daquela solução que foi estabelecida durante o círculo. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e voltamos com esse tema fantástico, justiça restaurativa. Isso é tudo que a sociedade precisa. Restaurar as relações interpessoais e coletivas.